Marcos 14, 53 e 65. Eu vou ler na tradução da Almeida Revista e Corrigida, mas vocês podem seguir na tradução que preferirem, está bem? Levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram todos os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas. Só fazer uma pausa. Em que ponto da circunstância é que nós ficámos na semana passada? O que é que acabou de acontecer no texto? Jesus foi o quê? Ele acabou de ser preso, não é? Portanto, ele agora está a ser conduzido para ser julgado. Verso 54. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar e não o achavam. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram conformes. E levantando-se alguns testificavam falsamente contra Jesus, dizendo: nós ouvimos-te dizer, eu derribarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho era conforme. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas Jesus calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu Cristo, Filho de Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando os seus vestidos, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfémia. Que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe punhadas e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam bufetadas. Estes acontecimentos que nós estamos a estudar são, por um lado, sabem, às vezes acontecem 2 coisas. Aí, é óbvio que eu conheço esta história, a crucificação do Nosso Senhor, é óbvio que conheço, é óbvio, e diz a verdade, muitas vezes nunca estudámos este texto. Ouvimos falar tanto dele, mas nunca parámos para estudar este texto. Sabem, por isso, ainda ontem eu estava a pensar nisto, por isso é que para nós foi um pouco claro, no início de uma igreja nova, que nós pensámos, nós temos de começar por colocar uma estaca, um fundamento na igreja, no conhecimento da história do nosso Senhor Jesus. No Evangelho de Marcos podia ser outro, mas no conhecimento da nossa história de Jesus. E pensarmos assim, um dos primeiros passos que demos como igreja foi ler do início ao fim a história do nosso Senhor Jesus. Pensa nisto, Jesus não vai, de certa maneira Jesus não vai, volta aí ao verso 53, Jesus é levado. E Jesus é levado até ao sumo sacerdote, onde ele devia esperar agora que estava preso um concílio final do Sinédrio. Curiosamente, Marcos não nos dá todos os detalhes, mas ainda antes dele chegar a Caifás, ele passou por Anás. Eu não te vou dar estes detalhes. Se tu tens interesse em saber isto, depois vais ler os outros evangelhos que te dão mais detalhes acerca disto. No entanto, queria-te dizer que ao chegar a Caifás, ao julgamento oficial, vamos dizer assim, já Jesus tinha passado por uma espécie de julgamento oficioso. Jesus, nesta noite, está a passar por cada coisa. E Marcos também não nos diz, porque ele ainda passa, por exemplo, já que estamos só a notar alguns detalhes, ele ainda passa pelo próprio rei Herodes. Não te esqueças, quando lês o Evangelho de Marcos, tu estás a ler a versão comprimida. Mesmo comprimida, no sentido é a versão mais resumida. Portanto, se tu queres mais detalhes, tens de ler os outros Evangelhos, e o de João, em particular, dá detalhes à sua maneira, não é? João é muito diferente. O que é interessante e que eu quero chamar a tua atenção, volta aí ao verso 53, levaram Jesus ao sumo sacerdote e juntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas. Finalmente, esta equipa que no Evangelho de Marcos tinha nascido no capítulo 3, quando Jesus curou o homem com a mão mirrada, lá na sinagoga, quando Jesus curou o homem da mão mirrada na sinagoga, logo no início do Evangelho, no capítulo 3, tinha nascido aqui um conluio contra Jesus. Finalmente o conluio, a conspiração deu certo, porque finalmente eles conseguiram prender Jesus. E percebe o que eu te vou dizer.
Por um lado, quase que dá vontade de dar parabéns ao Sinédrio, dizer, finalmente vocês conseguiram, andaram a trabalhar. Eles trabalharam duro para isto, meus irmãos. Eles andaram a correr atrás de Jesus no norte, no sul. Eles foram a todos os lados para ver se conseguiam prender Jesus. O que é que acontece? Verso 54. Pedro seguiu de longe. O pastor Filipe pregou a semana passada acerca da postura de Pedro. Se reparares, Pedro tem sempre algum destaque aqui. Não te esqueças que nós acreditamos que pode ter sido Pedro a grande referência de Marcos, porque acredita-se que Marcos, o evangelista, terá sido um discípulo de Pedro. Portanto, o que pode significar que este evangelho tem uma perspectiva, como se diria, petrina, não é? Tem uma perspectiva de Pedro. E aqui está Pedro a aparecer. Onde é que ele está? Pedro segue de longe, olha aí verso 54, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes, verso 55, e todo o concílio, buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar e não o achavam. Eles estão a tentar, finalmente, agora que tem Jesus preso, arranjar um bom pretexto para dizer este homem precisa de ser condenado. Porque muitos, verso 56, testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram conformes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo, nós ouvimos dizer, eu derribarei este templo construído por mãos de homens, em 3 dias edificarei o outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era conforme. Não vou entrar em detalhes, mas uma das coisas que acontecia na lei dos judeus é que tu tinhas de ter pelo menos 2 testemunhos que batessem certo. A lei era feita para evitar que as pessoas fossem presas e, naturalmente, debaixo apenas de uma suspeita e de uma história mal contada. Então, as histórias tinham de ser bem contadas, as coisas tinham de bater certo. O que é que tu estás a ver aqui? Vês uma grande vontade, porque mais forte que a força da acusação é a vontade da condenação que eles têm. Eles têm mais força do que capacidade real e estão ali a dar o melhor deles para ver se conseguem finalmente prender Jesus. Mas olha aí o verso 60. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo, e tu nada respondes, que testificam estes contra ti? Uma das coisas interessantes é que neste Evangelho de Marcos, onde tudo está muito comprimido, não há praticamente diálogo. Mas se tu fores, por exemplo, ao Evangelho onde Jesus fala mais, qual é o Evangelho onde Jesus fala mais? Já sabemos esta hora. O Evangelho de João, Jesus fala muito em João. Tu vês que há muito diálogo entre Jesus e as pessoas e as autoridades. Curiosamente aqui está comprimido. E uma das coisas que Marcos quer dizer é que Jesus não está a usar a palavra para se defender. E eu gostava que tu refletisses sobre isso. Jesus não usa a palavra para se defender. Jesus sabe que esta hora não é a hora de se defender. Jesus, lembra-te aquilo que foi pregado ainda agora, Jesus sabe que esta é a hora em que ele tem de beber o quê? É o processo dele beber o quê? Ele beber o cálice que o Pai lhe dá. O cálice da ira do Pai. Portanto, aquilo que Jesus poderia dizer em sua defesa, ele não diz, porque ele sabe que esta não é hora de falar. Há um amigo nosso, que é um grande poeta, o Samuel Lúria, e ele tem uma canção muito bonita que se chama Eilu, e que ele canta, vocês depois podem encontrar nas plataformas digitais, em que ele canta com uma amiga também, ela também é crente, que é a Selma Wamus. E eu agora não me lembro, eu devia ter verificado, mas há uma altura em que o Sami consegue cantar com muito talento a ideia de que aí está o verbo divino, mas o verbo fica calado. O verbo fica calado. Não te esqueças disto. No princípio, Deus criou todas as coisas através da palavra. E João vai nos dizer, dando mais detalhes do que Gênesis 1, João 1 vai nos dar detalhes que a palavra, o verbo, estava com Deus e o verbo era Deus. Pensa nisto. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é uma coisa que está além da nossa capacidade de compreensão, admitimos. Mas se há coisas criadas, olha à tua volta. Bem, vamos tornar isto da maneira mais imediata. Olha para a pessoa que está mais perto de ti. Okay? Olha para a pessoa que está mais perto de ti. Okay? Essa pessoa só existe por causa do quê? De acordo com o que a Bíblia diz. O Filipe só existe por causa do quê? Por causa da palavra. Como é que o Filipe foi criado?
Sim, obviamente, ele foi o resultado do Tony e da Paula, sem dúvida, mas não é? No sentido de todos nós temos um pai e uma mãe, alguma coisa teve de acontecer entre eles para nós estarmos aqui, esse é o estilo, como a coisa é feita, mas repara, ele é criado, não, é sério, eu sei que isto pode parecer um bocado bizarro, mas a Algés dá-nos espaço para isto, ele é criado, o Filipe existe por causa da palavra de Deus. Repara, ainda há pouco tempo, quando o Dominique, quando a Renata e o Gabriel trouxeram o Dominique à frente e eu orei por ele, geralmente uma das coisas que eu faço questão de dizer é que sim, teve de haver amor e romance naquele casal. E terá havido. Gabriel, ouve, não ouve? Ouve. Confirmas. Mas o que nós muitas vezes dizemos no momento em que oramos por um bebê é que a ideia da existência desse bebê nem sequer começou com os pais. Porque a ideia das coisas serem criadas foi o resultado de Deus usar o seu verbo. Verbo esse que estava com Deus, verbo esse que é Deus. Então pensa na ideia bonita e forte que aqui é. O verbo existe agora como pessoa, ele fez-se pessoa em Jesus. É isso que vamos agora começar a lembrar de uma maneira especial a caminho do Natal, no Advento. E o verbo, criador de todas as coisas. Se havia autoridades que estavam a falar com Jesus, era porque Jesus tinha criado aquelas autoridades. E naquela hora dá-se este belo paradoxo, que é o verbo fica calado. Porque o verbo tem uma função para cumprir, ele tem uma missão para cumprir. Então é um momento único na história do mundo. Por isso mesmo, olha para lá. Isto não vai ficar aqui, porque como depois tu sabes, a história vai continuar com Pilatos. Mas agora é o sumo sacerdote que diz assim: nada respondes que testificam estes contra ti, mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote não se fica. Olha lá, o sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E agora, no verso 62, tens de facto uma coisa especial. Porque agora o verbo decide não se calar. Os irmãos no Brasil têm uma expressão que nós em Portugal não temos, mas que eu tenho ouvido e tenho achado graça. Portanto, é mais uma daquelas que eu concedo, que há coisas a acontecer na língua portuguesa no Brasil que às vezes eu concedo que são interessantes. A maior parte das vezes é a destruição da língua, obviamente, mas de resto há umas que eu concedo. Porque os irmãos do Brasil dizem rasgar o verbo, não é? E quando dizem rasgar o verbo, corrijam-me se eu estiver errado, mas a ideia, a pessoa rasgou o verbo. João, como é que tu explicas rasgar o verbo? A pessoa, quando rasga o verbo, é quando aquilo que tinha para dizer diz, certo? E geralmente há uma ideia de veemência, até de intensidade, não é? Rasgou o verbo. É interessante. Nós não temos esta expressão, acho que esta nós devemos adotar. Esta é para adotar. E a coisa interessante é que, de certo modo, o verbo rasga o verbo agora. Olha lá o verso 62. Eu o sou. E o vereis... Quem? O Filho do Homem, assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Meus irmãos, quando Jesus diz isto, agora, bem, é a última expressão do Brasil que eu vou usar hoje, mas esta eu também gosto, é outra que eu também adotava. Agora é que mesmo, sem chance, agora sem chance. Agora Jesus ficou sem hipótese. Sem chance ainda se diz, ou é a coisa que os avós é que dizem, já não é? Sem chance, não é? Sem chance. Jesus agora, ao ter dito isto, já não há volta a dar. Porque o que Jesus acabou de fazer é que ele colocou-se no lugar de Deus. O Cristo. Porquê? Os judeus acreditavam no Messias, mas era um Messias que não era por si necessariamente divino. Mas segundo o que aqui é dito, e não se esqueçam que há aqui um contexto de literatura profética, sobretudo do livro do profeta Daniel, quando ele diz o Cristo, o Filho de Deus bendito, a ideia aquela ideia que muitas vezes é uma expressão usada no Evangelho de Marcos, o Filho do Homem. Então, a partir deste momento, que reação é que pode haver? Olha aí o verso 63. E o sumo sacerdote, rasgando os seus vestidos, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfémia. Que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. Todos o consideraram culpado de morte. Eu quero chamar a tua atenção para duas ideias apenas. Não quero levar muito tempo hoje a pregar esta palavra. Há muito detalhe que aqui está. Se tu te lembrares, lembra-te ainda que quando a acusação foi feita, havia a ideia do templo. Tu provavelmente
Pode dar-se o caso de já teres pensado nesta questão do templo, pode dar-se o caso de não teres pensado. Ainda antes de te falar numa última coisa, eu quero te falar numa anterior, que é este fator do templo que tu encontras aí na acusação que estava a ser levantada contra Jesus, no verso 58. O templo de que Jesus falava não era o templo construído, o segundo templo de Herodes, vamos dizer assim, o segundo templo. Aliás, a designação técnica já usámos no passado, portanto não é o templo de Zorobabel, era o templo, vamos dizer assim, era a atualização do templo de Zorobabel por conta de Herodes. Que, como vocês sabem, não era um templo tão impressionante como o primeiro. O primeiro templo era de quem? Era de Salomão. Portanto, mas este templo, quando ele entra nas palavras de Jesus, naturalmente eles querem acusar de Jesus como se Jesus estivesse a ameaçar que ia destruir o templo. E qual era a importância do templo para os judeus? Os judeus sabiam que Deus não pode ser reservado a uma área geográfica, certo? No entanto, qual era a importância do templo de Deus para os judeus? Qual era a importância do templo? Para todos os efeitos, eles sabiam que Deus não pode ficar reservado num lugar, mas o que é que o templo representava para todos os efeitos? Ele representava a presença de Deus. Ora, se Jesus fala em destruir o templo e reerguê-lo em 3 dias, uma das coisas que as pessoas naturalmente podiam compreender era: ele está a querer mexer na presença de Deus. Ele está a colocar-se no lugar do próprio Deus, a dizer que tem a capacidade de suprimir a presença de Deus. Por isso mesmo, a conversa foi inclinada naquele sentido, e quando Jesus rasga o verbo, está feito. Sabem porque é que ele não vai ser já crucificado? Porque, apesar de tudo, qual era a circunstância adicional que impedia que Jesus fosse imediatamente levado para ser morto? Por isso é que para a semana vai ficar as cenas dos próximos capítulos, porque era necessário, eles precisavam agora do quê? Precisavam agora de Roma a permitir a morte daquela maneira. Ok? Porque para eles já estão reunidas as condições para Jesus ser morto por blasfémia. Curiosamente, como vocês sabem, a cruz não era uma morte imposta pelos judeus. Até porque era considerada uma morte quê? Maldita. Okay? A cruz era um instrumento de tortura e de morte que era trazido por quem? Pelos romanos. Não eram os romanos os únicos a matarem pessoas daquela maneira, mas de facto era já sinal de uma coisa terrível que tinha acontecido por conta do poder romano. Ora, quero chamar agora a tua atenção para este final. Verso 65. Alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto. Que outra expressão tu encontras aí no lugar de cobrir o rosto? Cobrir o rosto pode não se dar. O que é cobrir o rosto? Vendar. Porquê? Vendar porquê? Porquê? Porque é o que diz a seguir. Porque eles dão-lhe punhadas, portanto, ele está a levar socos, e eles estão a dizer profetiza. O que é que isso quer dizer? É uma brincadeira de mau gosto. Portanto, eles tapam os olhos a Jesus, batem nele e dizem: já que tu tens poder, diz lá quem é que te bateu. É terrível. Quando nós pensamos nisto, é terrível. Alguns de vocês que terão visto o filme do Mel Gibson aqui há uns anos, provavelmente lembram-se das cenas do filme, porque o filme é muito impressionante. Quem é que não viu? Quem é que não viu o filme do Mel Gibson? Uau, há algumas pessoas que não viram. Eu pensei que ia ser... A Isabel ainda não viu. Isabel, próxima Páscoa. Não, também não, é melhor não. Mas vocês lembram-se, por exemplo, nesse filme, e os filmes não devem atrapalhar a nossa compreensão bíblica, às vezes porque atrapalham muito, não é? Mas é verdade que uma das coisas que provavelmente vos impressionou para aqueles que viram o filme é que no capítulo do escárnio que é feito a Jesus, do gozo que é feito a Jesus, nesse sentido é até uma representação muito realista destes elementos que estão aqui na Bíblia. Jesus é brutalmente escarnecido. E uma das maneiras como ele vai ser escarnecido é: tu dizes que és o rei dos judeus, então eles vão macaquear a realeza de Jesus. Não é aí que, nesse contexto que mais tarde, que vai aparecer a túnica, que vai aparecer a coroa de espinhos. E nesta altura é também um macaquear, é um fazer pouco. Tu és profeta, então tapa-lhe os olhos. Adivinha quem é que te bateu? É terrível isto, é terrível. Eu gostava que a última nota sobre esta mensagem não fosse a tortura de Jesus, mas uma ideia que é muito importante tu pensares quando lês este texto acerca da morte do teu Senhor Jesus. Para muitas pessoas, vamos admitir isto,
Para muitas pessoas que acompanharam a carreira de Jesus, Jesus era um risco, Jesus era um alvo a abater, porque elas não compreendem o que Jesus está a dizer e elas partem do princípio que Jesus está a prometer que vai acabar com a presença de Deus como eles a conhecem. Atenção, não me entendas mal, eu não estou a defender os perseguidores de Jesus. Mas tu tens de entender que os perseguidores de Jesus, em grande parte, ouvem as palavras de Jesus, não conseguem compreender as palavras de Jesus e eles olham para Jesus com medo porque Jesus parece um candidato a suprimir a presença de Deus. Por isso é que a acusação que lhe é feita é com base em ele disse que ia acabar com o templo. Se ele acabar com o templo, o que é que vai ser da presença de Deus? Okay? Isto não está lá no texto bíblico, mas a ideia, se ele acabar com o templo, o que é que vai ser da presença de Deus? Porquê é que eu quero enfatizar isto? Porque eu quero dizer-te que, de outra maneira, muitas vezes esse é um dos obstáculos que nos impede de ir até Jesus. Parece que Jesus vai retirar alguma coisa boa da nossa vida. E ao dizer-te isto, eu quero te encorajar, não desanimar. Não estranhes que na tua vida muitas vezes pareça que Jesus te vai retirar alguma coisa boa da vida. Porquê? Porque quando ele encarnou e esteve cá, e ele continua encarnado agora à direita do Pai, quando Jesus viveu a sua vida, o equívoco mais frequente que acontecia com Jesus era as pessoas olharem para ele e julgarem que ele ia retirar a presença de Deus da vida do povo. Sabes, por isso é que as primeiras impressões acerca de Jesus podem, com frequência, ser muito erradas. E isso não é sinal que Jesus ainda não vá fazer grandes coisas nessa pessoa que tira as primeiras impressões erradas. Coloca-te neste lugar. Hoje, na tua vida, tu podes ter de ser chamado a dar passos que no imediato não queres dar porque parece que aquilo que Jesus está a pedir de ti vai retirar bênçãos da tua vida. Isso muitas vezes pode acontecer na nossa vida. Nós darmos passos de fé porque lembramos, espera, nós andamos por fé e não andamos por vista. Há coisas que parecem perda de bênçãos. Mas se elas forem perdidas em obediência a Jesus, nada vai ser perdido. Esta era a primeira ideia que queria partilhar contigo. A segunda, Jesus pode suprimir aquilo que para muitos parece ser a presença de Deus. Porquê? Porquê é que Jesus pode suprimir aquilo que para muitos parecia ser a presença de Deus? É óbvio que eles estavam a interpretar mal Jesus, porque estavam a interpretar literalmente o templo em relação ao templo. Mas deixa-te ir atrás deste argumento. Jesus pode suprimir aquilo que para muitos parece ser a presença de Deus. Porquê? Porque Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, Ele tem o poder de alterar expectativas que tu tenhas em relação a Deus. Foi muito complicado? Ainda estás a seguir? Se Jesus é Deus, Ele pode alterar expectativas que tu tinhas em relação a Deus. E muitas vezes, as expectativas que nós fazemos em relação a Deus acabam por prender aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu nunca imaginei que Deus tivesse esse plano para a minha vida. Eu não posso imaginar que Deus tenha esse plano para a minha vida. Calma. Foi nesse processo de equívoco e de desencontro de expectativas que o Senhor Jesus foi crucificado. Naquele momento em que Ele está a ser julgado, tu tens pelo menos de perceber o desconforto que aquelas pessoas tinham com Jesus. Jesus parecia-lhes que estava a mandar para o lixo toda a fé delas. E não era isso que Ele estava a fazer, mas era isso que parecia às pessoas. Portanto, quero-te dizer isto. Jesus pode suprimir coisas que muitas vezes tu associas à presença de Deus. Porquê? Porque Jesus, sendo Deus, sabe melhor do que tu se de facto precisas dessas coisas. Eu não quero explorar muito aqui, mas muitos de vocês têm esta experiência. Alguns de vocês já perderam coisas muito preciosas na vossa vida. E vocês nunca associariam a perda dessas coisas a um plano de Deus. Vocês nunca associariam isso. No entanto, quando avançaram com fé, vocês compreenderam que Deus usou essas coisas, que seriam perdas que vocês não queriam experimentar, para terem mais de Deus.
Eu não estou a mentir, certo? Há muitos de nós que já passaram por isto. Portanto, tu nunca escolherias perder algumas coisas que eram tão queridas para ti, coisas que de certa maneira te pareciam divinas, mas Jesus conduziu-te nessa perda para mostrar que aquilo que ele tinha era melhor, porque afinal de contas, quem é Deus não é a tua expectativa, é Deus. Portanto, Jesus é que é Deus. Agora, o terceiro e último aspecto, ele é um pouco, de certa maneira, ele é um pouco mais duro. Mas é um ponto que nós temos de chegar aqui à conclusão. É por Cristo ser o próprio Deus, porque foi quando Jesus rasgou o verbo e admitiu, é por Cristo ser o próprio Deus que ele vai passar de julgado, e este ponto para mim é a coisa mais importante desta mensagem, é por Cristo ser Deus que ele vai passar de julgado a juiz. E sabes, às vezes eu gostava só de enfatizar os dois primeiros pontos, porque são mais pela positiva. Mas quando falamos de juízo, há aqui um aspecto pela negativa, mas eu tenho de enfatizar. Esta pessoa, Jesus, está a ser julgada. Ele um dia vai te julgar a ti, a cada um de nós e a mim. Ele vai nos julgar. Ele, naquele momento, o juiz dos homens, expôs-se a ser julgado por alguns dos piores deles. Mas ele um dia vai pedir contas da tua vida. E eu não quero dizer isto de uma maneira que te desanime. Eu quero dizer-te isto de uma maneira que te encoraje. Mas tu tens de te lembrar que este julgado vai ser o juiz da tua vida. Tu tens de estar encontrado com este Jesus. Tu tens de estar encontrado com este Jesus ao ponto de saberes que no dia do juízo o teu nome está no livro dele. O teu nome está no livro dele. Agora, isso significa que a partir do facto de tu encontrares neste juízo o teu próprio Salvador, porque nesse sentido é curioso, não é? O próprio juiz, sendo Deus, tem em Jesus o advogado. Isto deve motivar-te a tu dar passos de fé. E é aqui que eu quero terminar. Todos precisamos dar passos de fé. Todos precisamos de dar passos em frente em relação à confiança que temos com Jesus. Alguns dos passos de fé são especialmente difíceis de dar porque na aparência, naquilo que os olhos veem, parece que nós vamos perder bênçãos divinas. Mas se o que estiver em causa for a vontade de Deus, tu vais ter poder para dar esses passos, porque vais chegar à conclusão que tu não precisas de ser Deus da tua vida, tu só precisas de acreditar em Deus para fazer. Eu não quero elaborar muito mais, até porque gostava que algumas coisas que o texto vai dizer e vai continuar a desafiar-nos, que ficassem para a próxima semana. Mas gostava que tu hoje pensasses nisto. Este julgado vai ser um dia o meu juízo e eu quero ser encontrado por Jesus a dar os passos de fé de acordo com o que Ele fez por mim. Por isso, pede a Deus discernimento para decisões que possas ter pela frente, que possas estar a viver neste momento, mas, por favor, avança com fé. Não avances com medo ninguém avança. Avança com fé. Lembra-te que Jesus fez tudo na cruz para que tu pudesses o poder de responder-lhe em obediência. Vamos louvá-lo. Querido Deus, tu sabes melhor do que nós, sabes como nós não podemos saber o nosso futuro. Ó Senhor, tu sabes quanto ficamos ansiosos diante de coisas que gostávamos que acontecessem de uma determinada maneira. Às vezes ficamos consumidos de ansiedade. Ó Senhor, nós queremos revelar a verdade acerca de nós e, portanto, não vale a pena tentar esconder nada de Ti. Ó Senhor, que esta tarde em que nós ouvimos a Tua palavra sirva também para isso, para nós nos derramarmos diante de Ti, Senhor, e Tu olhares para nós e veres aquilo que realmente existe. Ó Senhor, ajuda-nos a responder com fé, porque quando nós somos iluminados pela Tua palavra, nós não precisamos de fingir aquilo que não somos. E queremos pedir que Tu aumentes a nossa fé e que nos ajudes nos passos que nós temos de dar com confiança. Nós possamos sair deste lugar, desta casa de oração, com força na nossa fé, Senhor, com confiança. Não precisamos saber o futuro, só precisamos saber que Tu és o Deus dele. Ó Senhor, ninguém quer sofrer, ninguém quer pedir circunstâncias de perda, ninguém quer pedir circunstâncias que gostávamos de evitar, mas, ó Senhor, queremos pedir a coragem, caso tenhamos de as viver, para viver com fé. Obrigado porque Tu és um Deus que não somente nos ouve, como Te colocaste no nosso lugar através de Jesus,
para cuidares de nós como filhos que nós somos. Por isso, e pelo poder que nos dás no Espírito Santo, nós oramos, agradecemos, pedimos-te, intercedemos, fazemos tudo em nome do nosso Senhor Jesus, que venceu a morte. Amém.